Fala, galera! Estamos aqui no Facebook da RNV, da Rádio Nova Vida, para mais um Papo de Quinta. E você é meu parceiro, né? Meu convidado, meu amigo para estar comigo hoje. Mesmo que você veja essa matéria depois, eu acho que é muito interessante por conta do assunto que a gente vai abordar hoje. Nós não vamos conversar com um cantor ou com um artista que está realmente diretamente envolvido com música em cima de palco ou cantando, mas alguém que está por trás dela. Mas antes disso, eu queria te dar um recado para quem sabe que tem acompanhado a nova reformulação, né, da RNV. O Léo Maia, do Banca de Cá, a partir do dia 8, ele faz parte ao vivo das nossas programações da RNV. Às quartas-feiras, começando dia 8, às 8 horas da noite. O mesmo que eu faço aqui no Papo de Quinta, o Léo irá fazer na quarta-feira. Então ele vai fazer com alguém também direcionado com a música, com o rap, o hip hop, e com outras pessoas também. Então, a partir de quarta-feira, dia 8, o Léo Maia vai vir com um programa que chama Diversificando com Vida. E depois disso, a partir do dia 9, na quinta-feira, aí toda quinta-feira, a partir das 13 horas, me lembrei, no site da RNV, no radionovavida.com.br, o Léo estará fazendo uma programação de músicas mesmo, então lá você vai poder interagir com ele através da rádio, do site da rádio. Então esse é o recado, que você fique esperto nessa programação. Tá vindo muitas outras novidades ainda, não sou só eu que você vai ver o tempo todo, além do Léo, tá chegando uma galera também. Então você é o nosso convidado para essa nova fase, para esse novo período da RNV. E falando em nova fase, quem eu trago hoje para trocar uma ideia é o Ricardinho Carvalho. Esse é um cara que é responsável pela distribuidora digital Nova Fase Music. Então, ele estará falando com a gente sobre essa questão da música digital e o que tem acontecido. Boa noite, Ricardinho. Boa noite. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar com a gente hoje. É uma honra para a gente, porque a gente sabe que você faz parte da RNV também, faz parte dessa fase, né, do lado de trás, esse envolvimento seu com a Rádio Nova Vida. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra minha fazer parte de poder estar esse papo de quinta aí contigo, uma rádio que sempre que fez parte também assim da minha história dentro da música gospel. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Cara, legal. Ricardinho, eu te conheço, não tanto assim, mas um pouco. Então fala pra galera aí quem é Ricardinho Carvalho, primeiro, e o que você faz atualmente. Bom, é uma pergunta difícil, hein? Não vim preparado para essa, não. Quem você é, eu acho que você sabe, ajuda aí. Não, com certeza. Não, mas assim, eu sempre fui muito ligado à música. Eu falo, não posso usar isso por regra, mas eu costumo falar que o executivo de música, normalmente, ele é um músico frustrado, né? É alguém que tentou ser músico e não conseguiu. E eu não fujo dessa regra, assim. Eu fiz aula de canto, de violão, de teclado, tive saxofone e entendi que não era minha, assim. Eu não consigo bater palma no ritmo, sabe? Então não era para mim realmente. Só que eu sou muito apaixonado por música e sempre entendi isso e comecei a trabalhar. Foi começando mesmo assim a ter um programa de rádio numa rádio comunitária no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E aí, depois de ter um programa na rádio, depois comecei a organizar alguns eventos, depois fui chamado para apresentar um programa de TV num canal local da cidade, depois tive portal de notícias, aí fui assessorar cantores e depois acabei entrando no mundo das gravadoras, assim, trabalhar em gravadoras na área artística, na área de marketing.
até o ponto de ter trabalhado na Atrio Records com Wesley Ross, depois fui para a Canzion trabalhar com o Lincoln Baena, que hoje está na Deezer. Aí depois a Canzion teve uma reformulação, né? A Canzion, que é a gravadora do Marcos Witt, ela teve uma reformulação, acabei virando diretor artístico. E em 2017 abri a Nova Fase Music para começar a distribuir conteúdo cristão diretamente, assim. Então, mais ou menos por esse caminho, assim, acho que tentei ser músico, não deu muito certo, fui para a área de mídia, foi bacana, aprendi muito, fiz muitos amigos lá, e me encantei quando vi o suporte que uma gravadora pode dar para um cantor e aonde essa música pode chegar, né? Então, na realidade, você falou lá de São José do Rio Preto. Inclusive, eu tenho parentes naquela região lá, Nova Granada, minha família é tudo daquele lado ali. Envolvimento musical, você falou que você tentou, mas de repente você falou que começou a assessorar cantores. Como que isso rolou? Tipo assim, alguém chegou para você e falou assim, e pediu ajuda, ou como que rolou essa assessoria? Eu acho que foi vindo as coisas naturalmente, assim. Quando eu tinha programa de rádio, meu programa era voltado para música internacional. Eu comecei, minha primeira experiência com a música gospel foi fazendo programa de white metal. Então a gente fazia programa de rádio 11 horas da noite, tocando metal pesado mesmo, com letras cristãs. E foi uma experiência muito bacana. E aí depois na mídia fui também conhecendo. Quando eu tive, acho que talvez o grande start tenha sido quando eu tive o portal Gospel Vision, que foi um portal que eu criei. A gente ficou durante 8 anos no ar, cobrindo eventos gospel, fazendo entrevista com cantores. E aí com isso eu tinha contato com as gravadoras, né, pedindo material, pedindo o contato do assessor para fazer uma entrevista com o cantor. E aí eu fui conhecendo a importância do trabalho do assessor. E aí eu vi que na região, por exemplo, São José do Rio Preto eu falo que é um berço muito bacana, assim, também, porque, por exemplo, Morada, que hoje é super estourado no Brasil inteiro, ficou anos em São José do Rio Preto, DK6, que o pessoal também acabou conhecendo um pouco mais, também ficou um bom tempo em São José do Rio Preto. Hoje a gente tem o DJ Medina, que também já está começando a consolidar um trabalho e também é de São José do Rio Preto. Então, assim, é um lugar muito bacana onde eu comecei a ver as oportunidades de poder ajudar essa galera a chegar mais próximo da capital, né, de São Paulo, do Rio e do mercado em si. Sim, peraí, segura um pouquinho aí, vou trazer um cara para trocar uma ideia com a gente. Would you die for me, honey? Would you die? Falando light metal aí, meu amigo. Tamo junto, grande, hein? Mancha. E aí, Ricardinho, fala Carlinhos. Fala, tudo no diminutivo, então é o Jefinho. Hoje é o Manchinha. Maravilha. Pois é, senhoras e senhores, que maravilha. Esse papo de quinta tá rendendo, hein, Carlinhos? Parabéns para você aí, para a Rádio Nova Vida. Maravilha, uma nova ideia aí, um novo conceito. Parabéns. E com esse fera aí, tava ouvindo, bom saber a sua história, viu, Ricardinho? É mais ou menos por aí. E quando você falou do White Metal, o negócio do rádio ali, rapaz, eu me animei em participar aqui dessa live aqui, que é muito legal. Agora, está em terras longínquas, em Portugal, agora, pois... O cara virou europeu. Maravilha, rapaz. Falando em negócio de rádio e tal, já que o Ricardinho deu essa ideia aí, rapaz, em 90 e... rapaz, lá no Canindé, SOS da Vida, São Paulo, eu entrevistei lá o Guardian, tinha Bride, tinha o Kina G3, tinha a FO. Olha, ó. Rapaz, o caminho da gente era para ser esse aí, rapaziada. Era pra, com certeza. Tava marcado aí. Que legal, grandes recordações, viu? Inclusive, essa história aí de Spotify, coisa nada, eu esses dias fiquei há um tempão, rapaz, só baixando coisa das antigas aí, Petra, Bride, Guardian. Ainda não baixei o Tourniquet e o Mortification, rapaz. Ainda não tem tudo, mas está caminhando para isso. Maravilha. Diz aí, Ricardinho, essa nova fase para você, quanto anda aí em Portugal?
Anda muito bem, assim, né? A gente queria conhecer um pouco se existe. Eu sempre ouvi falar que não existe um mercado gospel em Portugal. De fato, não existe. Ó, Mas tem muita gente boa cantando aqui, ministrando nas igrejas, gravando suas músicas. As igrejas estão crescendo muito, as igrejas evangélicas em Portugal. Acredito que seja um momento aí logo logo de começar a ter algumas rádios específicas, alguns trabalhos específicos e aí vai andar. e a Rádio Nova Vida aí, né, Carlinhos? Já tá fazendo essa ponte aí, né? Pontes Langíquas, nós estamos chegando lá também, pô. Queremos todos ir para Portugal. Bora lá. É um lugar muito bacana, vale muito a pena, pelo menos, conhecer, assim. Que maravilha, feliz aí por essa nova fase sua aí. E, ô Carlinhos, obrigado por esse convite aí, rapaz. Daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo muito mais aí na questão da Rádio Nova Vida, até porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Ixi, o Carlinhos sabe o que eu estou falando. Mão? Primeira mão. Eu estou trabalhando, ó. Tô lá, ó. Eu tô ao vivo ainda aqui na programação, mas entrei aqui para prestigiar essa live aqui, mandar um abração para você, Ricardinho, e pro Carlinhos aí. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Mano, um abraço. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Mas eu vou acompanhando daqui ainda, tá? Tamo junto. Tá, João. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço. Cara, o Mancha é comédia. E aí, dentro dessa história que a gente estava falando, inclusive de assessoria, né? A Rádio Nova Vida teve uma importância gigante, assim, porque eu sou um pouco ruim de data, então não sei precisar, deve ter sido por volta, talvez, de 2009, 2010, por exemplo. Eu acho que por aí, 2010, 2011, que estava assessorando alguns cantores. E aí, assim, o cantor tinha gravado o primeiro CD, quase ninguém conhecia ainda. E, poxa, contato com FM era uma coisa impossível, quase. E aí a gente já estava acompanhando, né, o crescimento de algumas web rádios e tal. Falei, bom, deixa eu tentar ver se a gente consegue o contato com a Rádio Nova Vida e como funciona. E, poxa, fui muito bem recebido pelo Mancha, pelo Riva, e foram pessoas assim que eu lembro da gente conseguir ter músicas de cantores lá da cidade, num top 5, por exemplo, da Rádio Nova Vida, e isso sempre foi muito bacana, assim, mas é a questão das portas abertas, assim, de uma galera que realmente tem, né, essa preocupação com o que é novo, né? Não de tocar só o que todo mundo toca, mas de realmente abrir as portas, assim. E para mim fez parte da história, assim. Não tem como falar dessa época de assessoria de cantores sem falar da Rádio Nova Vida. Cara, legal. Aí, Ricardinho, você falou de São José do Rio Preto e teve esse momento seu aí. Como que surgiu a sua saída da cidade? Você que escolheu, não, já que eu descobri o que eu gosto de fazer, então eu vou, sei lá, para São Paulo, não sei se foi o primeiro lugar que você foi, se foi para lá que você foi direto. Como que surgiu a ideia de falar? Isso aconteceu em 2012. Na verdade, em 2011, eu já estava indo muito a São Paulo, assim. Então, às vezes, levava os cantores para a Expo Cristã em São Paulo. Qualquer possibilidade que eu via ali de uma oportunidade do cantor, levar o cantor para fazer a Noite com os Adoradores na HIT. Então, assim, qualquer oportunidade que a gente via, a gente sempre estava em São Paulo. Mas eu tenho um amigo, assim, a quem devo muito todo esse crescimento, assim, que é o cantor Fernando Sester. E um dia ele estava em São José do Rio Preto, em 2011, e aí ele me falou, olha, cara, queria que você fosse meu produtor artístico. Queria que você começasse a viajar comigo nos shows, para você poder fazer toda essa produção. Então você vai fazer o contato com o organizador de evento, a questão de hotel, voo, fica tudo contigo. Falei, poxa, legal, até então minha responsabilidade era bem menor com os cantores, era divulgar a música, mas falei, poxa, vamos conhecer também essa questão da logística, né?
Ele falou, olha, quando eu tiver evento, eu te pago, você voa de Rio Preto para São Paulo encontra com a gente e voa com a gente. Falei, legal. E eu lembro que uma das primeiras viagens nossa foi para o Fé Curitiba. E foi muito bacana, assim, poder fazer o show com ele e tal. E aí, depois de uns 6, 7 meses que a gente estava trabalhando junto, ele falou, cara, vem para São Paulo, tá difícil essa logística, vem para cá, você precisa conhecer pessoas, conhecer o meio de verdade, assim, e as coisas vão acontecer. E realmente, comecei a trabalhar com ele, eu falo que eu fui para Expo Music em setembro de 2012, eu fui para São Paulo e nunca mais voltei, porque fui com uma mala, depois acabei pedindo para mandar mais alguma coisa minha lá da casa da minha mãe, e fui ficando por São Paulo. Depois, em outubro de 2012, eu já estava trabalhando na Atrio Records com Wesley Ross, e aí deslanchou. Então você conheceu o Wesley nesse processo, então? Foi, o Fernando Sester assinou o contrato com a Atrius Records e aí me apresentou, e aí um dia conversando comigo ele falou, poxa, cara, eu fico sentido de não ter você trabalhando comigo, mas acho que você trabalhando com Wesley você vai conhecer mais gente, você vai crescer mais e, cara, vai que vai ser uma boa oportunidade. Cara, E aí legal. trabalhando com Wesley, um dos cantores do Wesley era o Lincoln Baena. Que depois foi convidado para ser diretor artístico na Canzion. Aí quando ele foi para a Canzion, ele falou, cara, eu queria te convidar para ir comigo. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Você ficou quanto tempo na Canzion? Na Canzion, nessa época do Lincoln, eu fiquei 5 meses, porque a Canzion estava passando por uma adaptação. Ela tem um dono global, que é o Marcos Witt, e no Brasil ele tinha quase que era um dono no Brasil, porque era uma parceria. Na verdade era isso, né, com o Daniel. Então o Daniel chegou uma hora que ele quis criar algo próprio, que foi a dos 3 Music, que acabou acontecendo durante alguns meses só e a ideia acabou não avançando. Porém, o Marcos percebeu essa ausência da Canzion no Brasil. E aí já pediu para o pastor Gil Semar, que era o diretor do Instituto Canzion, para ele começar a criar novamente o escritório da Canzion no Brasil, como gravador e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Gil, e o Gil me convidou para ir para lá nessa nova estrutura. E nessa nova estrutura, eu fiquei quase 5 anos, fiquei até junho de 2017 lá com eles, uns 4 anos. E depois de 1 ano trabalhando com o Gil, ele acabou me promovendo para diretor artístico. Aí montei um casting brasileiro dentro da Canzion e foi uma escola. Cara, eu lembro que meu primeiro contato com o Lincoln foi nessa época de 2012. Eu não, até assim, a Rádio Nova Vida começou a me tocar minhas músicas em 2011 por conta de um evento que ia ter da Jubepar em Curitiba, da Juventude Batista do Paraná. E eu não sei como um CD meu chegou pro Lincoln. Eu acho que foi o Riva, eu não sei que rolo que teve ali na época, que acabou fazendo um contato por conta de uma Expo Music que ia rolar, e eles estavam procurando, não procurando, mas existia a possibilidade de novos cantores na época para fazer parte de divulgação, sei lá, faz um tempo já isso daí. Mas quando eu consegui falar com o Lincoln, ele falou, já não é mais comigo, é com o Ricardinho. Então eu acho que foi esse momento que eu tive um primeiro contato contigo por e-mail ou por telefone, há muito tempo atrás. Mas a gente, acho que eu até marquei de ir para São Paulo para te encontrar, e no fim não deu certo. E a gente se encontrou depois de, sei lá, 6 anos que a gente foi ter o contato mesmo. Mas eu lembro desse processo. Essa passagem foi curta tanto para mim quanto para o Lincoln, assim, também, porque eu lembro que o Lincoln assumiu, acho que em janeiro de 2013. Aí em fevereiro eu já estava trabalhando com ele na equipe. Acabei saindo em junho, mais ou menos. E aí ele continuou nessa questão dos 3 Music, assim, nesse formato novo e tal.
E aí ele me convidou para setembro fazer Expo Cristã com eles, eu fiz, porque já conhecia os CDs, os cantores e a mídia que estava ali na Expo Cristã. Então, foi um processo bacana, assim. E aí, na reformulação, foi uma escola mesmo, assim, porque eu lembro que o Gil, assim, o pastor Gil, ele me deu uma liberdade absurda de, olha, vai, conversa com a fábrica que faz os CDs, procura aí o que tem de melhor, conversa com as livrarias, com as distribuidoras, e aí depois me deu carta branca para começar a montar o casting. Então, assim, foi uma escola absurda, além de ter, assim, o contato quase que diário com a galera do México, que é onde fica a principal equipe, assim, da Canzion até hoje, né? E conversar com eles toda hora, tudo isso me ensinou muito, assim. Então, Marcos Witt, você foi trombava um direto. processo muito bacana. Então, com o Marcos eu acabei não conversando diretamente, assim, porque o Marcos, apesar de ser dono, ele acabava se envolvendo pouco, assim, Com né? Tinha um certeza ele CEO, delegava, né? Tipo, não tem. O negócio é sim, grande. sim, tinha um CEO da Canzion, até porque a Canzion ficou muito grande, né? Você tinha a Canzion Filmes e a Canzion Music, você tinha o Instituto Canzion, então, assim, eram várias empresas, né, dentro do grupo, e aí o Marcos era meio assim, aquele cara que no final de ano, quando tinha alguma data festiva, era o cara que fazia o pronunciamento para todo mundo, sabe? Entendi. Mas esse envolvimento acabei não tendo. Mas conheci muita gente legal, assim, que me ensinou muito. Cara, legal. Tem, ó, Nelsinho Guerra, que é da RNV, também tá mandando um salve aqui, falou que a live tá top. André Moreira também tá assistindo a gente. Sim, O pastor Eliezer, o que Zé, legal. tá assistindo também. Cara, Pastor Eliezer, é o grande Zé, abraço, o pastor. chefe. Pois é. Mano, deixa eu te perguntar. Nessa época da Canzion, você tinha os caras, vamos dizer assim, popularmente dizendo, os tops, né? Tipo, os caras da mídia. Surgiu muita gente boa, né? Através da Canzion. Eu não sei se na sua época, acho que era nessa época que o David Keelan estava aparecendo, o Baruch, não sei se. Eu sei que teve uma galera bacana. Depois que você saiu da Canzion, o seu foco meio que mudou, né? Você foi para a galera que está começando, você mudou a direção disso. Por que Sim. isso daí? O que instalou para você mudar de foco? Na verdade, quando eu falo que a Canzion foi uma grande escola, para mim foi uma grande escola não só como profissional, mas como pessoa, assim, sabe? Aham, Porque mesmo o Marcos não estando assim tão presente, a filosofia do Marcos estava, sabe? sei. Então, eu lembro assim, logo quando eu entrei na Canção, eu li um livro do Marcos e nem foi uma questão imposta pela equipe, mas foi uma curiosidade minha de querer entender um pouco o que pensa, né, o líder daquilo que na verdade eles nem consideram como empresa e sim como ministério, porque Aham, o Marcos leva muito isso mesmo, que foi um livro que eu até recomendo para quem conseguir achar. No Brasil não se acha tão fácil, mas ele chama Senhor, como posso servir, como posso eu servir. eu já ouvi falar. E cara, foi fantástico, assim, porque na hora que você começa a ler o livro, chega uma hora que ele fala, cara, como posso eu não te servir? Né? Ele vai para um caminho, então você entende que o serviço ele é muito forte dentro da Canzion. Uhum. E uma coisa que foi ficando clara quando a primeira etapa da Canção era uma etapa que realmente eu lembro que existia quase que uma disputa entre as gravadoras. Olha, tal cantor saiu de tal gravadora e foi para a Canção. Tal cantor saiu da Canção e foi para outra gravadora. Isso existia muito. Uhum. E eu acho que talvez por isso que o Marcos também estava um pouco mais distante até. Nessa reformulação, quando falaram para mim, cara, tem carta branca para você montar o cast. Eu cheguei e falei, olha, é o seguinte, cantores grandes custam e não custam pouco, Aham. né? E quando eu falo isso, nem é uma questão assim de, tal cantor só vem para cá se você pagar um advance de... Às vezes nem é isso.
Às vezes ele quer um contrato com uma rádio grande, ele quer aparecer na Globo uma vez por ano, por exemplo. Ele quer ir no Raul Gil, né? Ele quer alguma coisa, algum retorno que a gravadora dê para ele. E isso custa muito dinheiro. E quando eu passei essa realidade para eles, eles falaram: olha, isso não é canção. A canção a gente está preocupado com a mensagem. Essas pessoas que você está falando têm ligação com a igreja local? Essas pessoas são servos? Qual é o tipo de... Eles chamam lá de salmistas, né? Que tipo de salmistas estamos falando? Caramba. Cara, tudo isso assim me deixou... No entanto, que o casting que a gente montou na Canzion, depois, nessa nova etapa, foi um casting simples, assim, eu falo, não eram nomes super conhecidos, porque a preocupação deles era com isso. E isso, quando eu saí da Canzion e entendi que existia uma necessidade de criar uma outra plataforma, porque o que mais me encantou foi ver o que acontecia com um cantor bacana, dedicado, um cara ali firme na sua igreja local, com bom testemunho, com boa música, cara que se dedica, que estuda, quando ele tem o suporte também de uma gravadora. E, cara, quando tem essa junção, as coisas acontecem. E aí, quando eu abri a nova fase, eu falei, cara, não pode ser para poucos e não estou aqui para querer disputar com os grandes. Os grandes querem ir para as majors, né, para as 3 maiores gravadoras do mundo. Vão, fiquem tranquilos. Não tem só esses cantores e não tem só essas músicas. Até porque a música, ela é maior que o cantor, né, Carlinhos? Exatamente. Então, às vezes a música, ela toma uma proporção que você fala assim, poxa, mas quem canta esse sucesso? As pessoas nem sabem quem canta, mas a música tá tocando nos cultos. É isso mesmo. Então a gente foi entendendo que, poxa, trabalhar para música faria mais sentido. E aí, quando você trabalha para música, você começa a sair dessa consciência assim do mainstream, de querer, quero estar no mercado, quero estar disputando. Não. A gente não quer estar disputando nada. A gente quer que realmente as pessoas que são dedicadas e que têm esse testemunho e que Deus usa elas para levar essa música, cara, que a gente seja ali um degrau, um suporte para alavancar um pouco mais e aí com isso a gente não tem uma preocupação de fato, assim. E fico muito feliz porque às vezes você vê algumas situações, eu lembro que quando a gente abriu a nova fase, acho que um mês depois praticamente, estourou um escândalo de um cantor assim, que foi um negócio absurdo. E na época eu só pensava assim, gente, será que eu preciso pensar num comitê de gestão de crise dentro da nova fase? Ou será que eu preciso buscar pessoas que talvez em nenhum momento vão dar esse problema? Né? Lógico que a gente sabe que isso pode acontecer, somos falhos, né? Então, mas eu queria de fato buscar pessoas que fossem comprometidas, sabe? E acho que isso a gente tem conseguido, com a graça de Deus, porque não é uma peneira, né? Essa já vem para a gente, parece que filtrada, assim, sabe? E agradeço muito a Deus por isso. E a gente vê que nesse meio, cara, é muito estranho até falar isso, né? Mas no meio cristão, a parceria é muito difícil, né, cara? As pessoas veem muito como concorrência, assim. Você não. Sim. Ele não tá aqui trazendo algo novo e a gente pode trabalhar junto. Não, é alguém que quer tomar meu espaço. E é difícil, né, cara? Assim, principalmente no meio musical, assim. É bem difícil o negócio. E eu acho que vai ficando ainda mais, por exemplo, quando você pega hoje que eu falo infelizmente, né? Eu acho que a gente tem no Brasil, pelo menos do que se chega nas plataformas digitais, talvez 80% do que chega seja worship, por exemplo.
Uhum. Aí talvez cria-se mais essa consciência, porque quando você fala assim, poxa, eu toco, eu canto MPB, então deixa eu dar um apoio pro cara ali que tem uma banda de rock, pro cara. Isso funciona um pouco melhor, porque você fala assim, eu não vou perder espaço, ele é até outro estilo e tal. Sim. Agora, quando você tem uma galera muito grande no mesmo estilo, aí começa ainda a dar mais essa preocupação ainda de concorrência, né? E, na verdade, eu acho que é uma bobeira tão grande assim Tá. esses dias agora de isolamento, a gente tem assistido muita palestra, eu tenho consumido muito webinar, e estava vendo um cara do secular do forró, que ele estava falando sobre isso. Ele falou, cara, eu queria que tivesse mais pessoas estourando dentro do forró, porque isso melhora a cena. E Sim. aí, quando eu tenho uma banda, um cantor de forró menos conhecido, ele vai na onda do mais conhecido, ele acaba crescendo puxado, Uhum. porque a galera vai montar uma playlist de forró, aí inclui o meu cantor menos conhecido. A TV fica mais aberta porque ela já recebeu 3, 4 cantores de forró. Então a aceitação muda, né? Muda. Então, se a gente tivesse um pouco mais dessa consciência, né? Eu acho que as coisas fluiriam melhor, mas ainda é difícil. Dentro da É. nova fase, as coisas estão acontecendo naturalmente, não foi Uhum. proposital. Mas eu fico muito feliz quando eu escuto a expressão família nova fase. Me deixa Uhum. muito feliz. Não, e é legal até essa questão musical. Eu estava escutando outro dia uma playlist que é das novidades da semana, se eu não me engano. Ou não sei se foi essa playlist, mas era uma playlist que eu entrei para ver. E eu estava fazendo um trampo, cara, de 30 minutos que eu ouvi, parecia que era uma música só. Sim, Porque todo mundo cantando igual, assim, espero que as pessoas entendam esse meu comentário. Mas até o timbre de voz parecido, a mesma temática, a mesma forma de né? construção da música e tal. Aí eu cansei, eu falei, cara, eu vou entrar na playlist da nova fase. Cara, e é muito legal que você vê diversidade mesmo, assim, né? Você Sim. escuta um ukulele, de repente vai para um heavy metal, de repente cai para um worship, de repente vai para um reggae. E é isso que eu falo da questão da... Deus, ele é muito criativo, né, cara? Deus, Sim. e Sim. ele dá essa criatividade pra gente, e eu sinto falta disso no Brasil, assim, da galera assumir essa criatividade e fazer algo que é nosso, né, cara? Tipo, ó, vai nessa Mas cultura. tem alguns poréns aí no meio Sim. disso, né? Por exemplo, primeiro é entender o cantor. Eu acho que Uhum. talvez o meu exercício diário é tentar compreender cada vez mais vocês, assim, falando como Difícil. cantor, assim, entender, entender cada vez mais o cantor. Mas você sabe que tem algumas coisas interessantes, assim. Por exemplo, eu trabalhei 4, 5 meses com o Lincoln Baena, né? O Uhum. Lincoln, ele é um cantor, ele é um artista. Isso, acho que todo mundo que está próximo dele sabe disso, assim. Então, ele pensa como artista. E para mim foi um choque isso, porque eu lembro de reuniões com ele, assim, chegar numa segunda-feira de manhã, ele vem todo mundo, chega todo mundo aqui. Então, hoje eu quero que faça isso. Cara, umas 100 coisas, assim. Eu saía frustrado, porque eu falava, cara, não consegui fazer 10. E levei algum tempo para entender que a maioria das coisas ele nem lembrava que ele tinha falado, assim. Uhum. Porque era a história mesmo do brainstorm, sabe? De vou jogar todas as ideias. E talvez ali o que faltava era uma galera falar assim, cara, essa ideia é louca, nem vou atrás. E eu comecei a filtrar isso, e sabe, Uhum. um pouco pela tonalidade da voz, assim, entender o que ele falava com uma tonalidade diferente, de fato era mais importante. E aí Sei. você vai entendendo, assim, que nem tudo que fala, de fato ele espera um retorno, mas tem Uhum. algumas coisas importantes. A minha cabeça já não, a minha cabeça eu consigo pensar ela mais organizada, porém mais limitada. Talvez não tenha a criatividade toda que um artista tem. Entendi. Então, isso, quando a gente vai entendendo, isso é muito bacana. Às vezes eu converso com um cantor que ele, principalmente quando ele chega na nova fase, não, que eu tenho ideia disso.
Aí você fala, cara, o cara quer gravar um clipe na base da NASA, sabe? Umas coisas assim que você fala assim, não vai funcionar. Mas é a cabeça de artista mesmo, né? Mas a Não... cabeça de e faz sentido a gente ouvir e de repente ir filtrando o que dá para fazer. Então, assim, o que a gente faz muito na nova fase é estimular. Eu lembro quando o Mantovani, por exemplo, falou do ukulele, ele falou, cara, eu não sei, porque não sei se a galera tem uma boa aceitação, se tem um mercado para isso. E eu vou muito contra essa onda do mercado, porque, cara, eu acredito na música, eu acredito na ideia. Então, eu sei que é difícil você pegar, por exemplo, uma música com o ukulele, ela atingir 200 mil execuções no Spotify. Porém, ela pode ficar lá com as suas poucas visualizações. A gente sempre tenta fazer um trabalho de lançar bem e a música ter pelo menos no primeiro mês suas 3, 4, 5 mil execuções, para que muitas pessoas tenham acesso à música. E se naquele momento a música não estourar, isso não quer dizer que a música não possa estourar daqui 2 anos, 3 anos, Sim. que alguém está A ali música é montando uma atemporal, né, playlist. mano? E alguém está montando uma playlist de ukulele, por exemplo, fala, pô, eu nunca ouvi esse Mantovani, deixa eu ouvir. Pô, gostei. Ah, ele tem 3 músicas de ukulele, 4, já vou colocar todas na playlist. E daqui a pouco essa pessoa comenta com outro, que comenta com outro, comenta. De repente, organicamente, essa música daqui a 3 anos ela pode estourar. Então, a gente acredita muito nisso e aí vai muito dessa direção, assim, que eu acho, de o cara falar assim, pô, Ricardinho, eu tinha vontade de gravar um pagode. Cara, faz pagode. Vai ficar bom? Você acredita que vai ficar bom? Vai. Então faz o pagode. Não, mas eu sou um cantor conhecido como worship pelas igrejas. Cara, grava o pagode e testa. Uhum. Se for um fracasso, a próxima você lança worship, mas tenta. E Não hoje é fica. a facilidade, né, cara, de você gravar uma música só, né? Não produzir um CD inteiro, talvez para divulgar 2 ou 3 músicas. Sim. A facilidade de Então, hoje então isso é legal. O cantor, às vezes, ele vem, cara, e é bacana você ouvir essa vibração, né, do cantor. O cantor fala, cara, eu arde no meu coração gravar alguma coisa para crianças. Cara, vamos fazer. Faz, vamos lançar. Não, mas você não acha que vai ficar. Não, é um single. A gente não está falando de um novo direcionamento da sua carreira, do seu ministério. A gente está Aham. falando de um single. E, cara, se esse single der certo, se você quiser lançar um segundo, e daqui a pouco você vê que esse tá dando mais certo do que o caminho anterior, vamos por esse. Sim. Agora, quando você tá... E aí é o que eu falo, talvez a maior vantagem nossa foi ter uma estrutura pequena, uma plataforma pequena que permita isso. Porque não dá, e aí eu falo por ter vivido um pouco nessa estrutura, uma major, uma grande gravadora, ela não tem essa liberdade para falar, porque se a música anterior do cantor bateu 50 mil execuções no Spotify, a próxima precisa bater 60. E aí, se ele quiser inventar alguma coisa, a chance de dar errado é muito grande. Sim. Então, quando você sai disso, você fica livre disso, e hoje, graças a Deus, a gente é livre disso. Cara, é isso. Eu tô pensando em convidar fulano, tô querendo fazer um feat aqui com o irmãozinho aqui da igreja, ele não é conhecido. Cara, você tem um porquê disso? Não, tem, eu tava orando e tal. Vamos fundo, cara. Se tem o direcionamento de Deus, vamos embora. Legal. Então, isso é muito bacana, mas a estrutura permite isso, sabe? Se eu tivesse um prédio da nova fase com 50 funcionários, e talvez não permitiria isso. Então, eu acho que a ideia toda começou muito bem por isso. E a nova fase começou em 2017, né? 2017. Eu estava na Canzion em 2017. Foi um ano muito maluco, assim. Eu lembro nosso melhor mês de venda em 2016 foi dezembro.
vendendo físico, CD e DVD. Chegou janeiro de 2017, a gente começou a ligar para as distribuidoras, para as livrarias, e ninguém mais queria comprar físico. Caramba. Foi uma coisa impressionante, assim, não dá para explicar, assim. Né? Chegou janeiro de 2017, a gente, cara, mas o que está acontecendo? O mês passado foi nosso melhor mês. Não, tô ligando, não consigo. Aí vou eu para a rua, viajei um pouco para ver as outras livrarias e tudo. Não, olha, a gente está comprando pouco. Dos cantores conhecidos, em vez de comprar 150 CDs, a gente está comprando 20, 30 só, para ver como isso vai se comportar, porque está todo mundo migrando para as plataformas e tal. E aí foi onde acendeu a luz amarela. E lógico que a gente já vinha acompanhando o crescimento do streaming. Ainda na época, até o crescimento das vendas, dos downloads e tal. Mas, quando aconteceu isso, eu falei, opa, pera, será que esse discurso que algumas pessoas estão fazendo realmente é real? O que é que está acontecendo? E aí passaram alguns meses eu tratando tanto com o diretor no Brasil, que era o Pastor Gil, quanto com os diretores fora, falando, gente, vamos pensar numa estrutura menor, talvez eu indo para o México para trabalhar aí e coordenar do México Brasil, e aí a gente consegue fazer alguma coisa um pouco mais fluida, com um custo menor, para que a gente consiga tomar umas decisões mais rápidas, né? E aí não foi muito bem aceito, eles estavam com algo bem fixo na cabeça. Aí foi a hora que eu falei, bom, gente, então acho que é o momento de eu me desligar, porque eu não vou conseguir agregar nada mais. Já que vocês estão, assim, falando tanto do físico e que o físico ainda tem muito mercado, eu discordo e aí acho que não faz sentido a gente caminhar junto aqui. E aí saí muito bem, foi muito legal. Na minha saída, eu saí em junho, aí acabei fazendo algumas coisas para eles até julho. E aí em agosto abri a nova fase, e aí o Pastor Gil foi para a inauguração com a gente, fez a oração inicial com a gente lá, indicou alguns cantores que estavam se desligando da Canção para entrar na nova fase, então teve essa migração. Então foi muito bacana essa transição. Cara, legal. E desses 3 anos, quem que foi o primeiro cantor, assim, da nova fase, que agregou a vocês? Você O lembra? primeiro cantor foi o Sou Livre, que está com a gente até hoje. Foi a Leila Franciele, que também está com a gente até hoje. Aí a gente estava, na época, conversando com uma possibilidade do Diego Natan vir para a Canção. Aí a Canção, nessa mudança, a Canção quis encerrar o casting brasileiro. E aí o Diego acabou vindo para a nova fase. O DJ MP7 também, foram os quatro que na época vieram assim, né? O DJ MP7, depois de 2 anos e pouco com a gente, resolveu agora trilhar um outro caminho. E o Diego Natan também, há uns 6 meses atrás, também resolveu trilhar um outro caminho, mas os dois ficaram com a gente, assim, 2 anos e quase 2 anos e meio, assim, foi um tempo muito legal também. E a Leila e o Coral Sou Livre já vão fazer agora, dia 3 de agosto, 3 anos que estão com a gente. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais prática agora para os cantores, na realidade. Porque eu participei dessa fase de vender CDs. Os CDs, eles me ajudavam no sustento. Assim, eu visitava as igrejas, levava os CDs, e a venda de CD em igrejas era muito maior do que em lojas, porque as pessoas acabavam tendo uma afinidade com o ministério e acabava o culto, falava, pô, quero abençoar a vida dos meninos, vou comprar um CD. De repente isso acabou, né? E para quem vendia CD, a gente ficou totalmente sem chão. Falei, cara, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente sabe que a plataforma digital tem um certo retorno financeiro, mas dependendo do nível de conhecimento do cara ou de visibilidade, vai demorar muito tempo para ele começar a receber o que ele recebia de CDs. Sim. Né? Sem dúvida. Como que você conversa com os cantores que entraram na nova fase nesse período de transição e tentou explicar para eles
hoje não mais o meu caso, mas sei lá, eu creio que você passou por isso. Pode ser que você está passando ainda, de ainda cantor que tem o CD físico e está perguntando para você o que fazer com isso, né? Como que é essa transição? Como que os cantores precisam trabalhar? Eu acredito muito que assim, essa venda ela continua existindo, tá? Talvez não mais de CD e acho que não faz mais sentido vender CD, porque quando você vende o CD, você acaba tirando aquela pessoa das plataformas. E acontece alguns processos interessantes, por exemplo, eu mesmo já fiz isso várias vezes, de ir num culto de domingo e chegar lá, tem um cantor que tá ali ministrando, eu compro o CD dele, deixo lacrado, jogo na pilha ali dos CDs, mas escuto ele no YouTube, escuto ele nas plataformas. Então, assim, eu comprei para ajudar. E é isso que eu falo com os cantores. Essa cultura de comprei para ajudar, ela continua existindo na igreja. E acho interessante que o cantor tenha algum benefício disso. Então, o que você pode fazer? Você pode... E aí tem uma série de casos, assim, eu lembro que logo no comecinho da nova fase, a gente conheceu uma cantora que o marido dela teve uma ideia de fazer copos, desses copos grandes, de tipo, o pessoal usa em academia, com canudo e tal, de plástico, e colocou o nome da música da cantora ali estampado no copo. E aí um dia ele chegou para mim e falou, cara, hoje para mim é muito mais interessante. Eu pago, não lembro se era R$1, R$2 no copo, chega nas igrejas eu vendo a 10, que era o preço do CD. Só que eu pago mais barato do que eu pagava no CD. Então, assim, o que eu faço? Eu vendo copo. Tem muita gente vendendo pulseira, vendendo camiseta, vendendo boné. Eu acho que se pode vender coisas até mais baratas. De repente, você pode fazer um postal, um cartão postal com alguma mensagem bacana. Você fala, gente, para ajudar ali, compra aí por R$2 ali, você vai estar abençoando o meu ministério. Mas é o que eu falo para todo mundo. Acho que a gente precisa de uma cultura também do cantor falar assim, olha, gente, e no final do culto eu vou estar lá no fundo da igreja te ensinando a ouvir minhas canções nas plataformas digitais. Porque a gente também sofre um pouco com essa monetização baixa ainda dentro do nosso meio, porque a igreja ainda está pouco envolvida com as plataformas. A última vez que eu conversei com o Lincoln, ele falava que cerca de 3 a 5% da igreja tinha adotado as plataformas como uma forma de ouvir música. Então, quer dizer, a gente ainda tem um caminhão pela frente ainda, assim, de oportunidades para buscar junto com as igrejas, assim. Mas para o cantor é o que eu falo, eu acho que primeiro é ter a consciência, assim, apesar da venda de CD ter sido boa, a maior parte do dinheiro, assim, do meio, ele está nas agendas quando o cantor recebe uma oferta, um cachê, independente da terminologia que ele use, mas e isso é onde está o retorno, principalmente quando ele faz isso com prefeitura, com organizadores de eventos e tudo mais. Então, ainda focar que o retorno financeiro está nisso. Mas tem coisas que podem agregar. Então, por exemplo, fazer uma venda de alguma coisa na igreja que não seja a música em si é muito interessante. E isso a gente já vê, com você falando, por exemplo, do David Killa, né? O David, acho que foi uma das primeiras pessoas assim que eu vi em grandes eventos, em eventos com 5, 10 mil pessoas, e ter uma banca gigante de produtos assim para vender, inclusive com camiseta, pulseira de couro e boné e algumas coisas além de CDs, né? E acho que ainda funciona muito bem isso. Eu lembro de acho que foi na Expo Cristã de 2013. Cara, lembro do Thales, por exemplo, vender muito conjunto de moletom. E tava num preço assim. O Thales começou a lançar um monte de coisa, né, cara? Tipo assim,
para poder, acho que, passar por essa fase, né, da venda do físico. Sim. Então, assim, tem meios, assim. Acho que tem coisas ainda que vão vir, inclusive pós pandemia, que acho que a igreja vai aprender muito, os cantores ainda. Eu acho que tem muita coisa. Eu vi ontem, por exemplo, estava participando de um webinar que eles falavam de cantores que estão vendendo o meet and greet, né? Aquela ideia de você, que na verdade veio lá com o Kiss nos anos 80, de cobrar, pagava $100 para ir no show do Kiss, e você pagava mais $100 se você quisesse ir para o camarim, bater papo e conhecer a galera, e aí tá selecionado no meio de 20 fãs. A gente já viu isso acontecer no meio gospel. Leonardo Gonçalves fez algumas coisas assim, alguns cantores fizeram alguma coisa assim, e o pessoal está fazendo isso agora, por exemplo, do secular no Zoom, de vender um momento onde você possa bater papo ali com 30, 40 pessoas que gostam do teu trabalho, e aí você cobrar um valor, e isso eu acho que ainda tem alguns caminhos interessantes para vir ainda. Não, legal. Até o pastor Eliezer colocou essa. Se todo mundo tivesse. Na época do Steve Jobs, né? Quando ele criou o iPod, das pessoas falando, não, isso não vai ter fim, não tem um fim, né? Tipo, não vai servir para nada. E de repente o cara tinha razão, né? Tipo, do que aconteceu hoje. E a gente vai vendo esse amadurecimento, né? Por exemplo, a própria Apple foi um amadurecimento gigante, você pegar a transformação do iTunes para o que agora acontece mais que a Apple Music, né? De entender que, principalmente essa geração, os millennials, né? Essa geração nova agora, essa galera não tem mais interesse em ter a tua música, em ter a propriedade da sua música. Eles querem ter acesso à sua música. E isso é muito diferente, né? Você, por exemplo, você acredita que tanto eu, por exemplo, era colecionador de CDs, né? Sim. Cheguei a ter em casa 1.200 CDs de música gospel, que variava assim de infantil a white metal, assim, tinha de tudo. Mas DVD, você assistia uma vez Matrix, você queria ter o DVD do Matrix em casa, né? Hoje em dia eles não fazem essa questão de ter. E faz muito sentido isso. Porque na hora que eles querem, eles vão numa biblioteca de dados, né? Como, por exemplo, eu quero ouvir uma música, eu vou no Spotify, eu vou na Deezer, eu vou na Apple Music, eu vou em algum lugar e ouço. Por que eu preciso ter um CD, sendo que eu nem gostava das 10 faixas do CD? E aquele tempo também, assim, daquela época de você esperar meses para chegar um CD de um cara que você curtia para comprar, e você ouvia 2 músicas só, às vezes era um processo demorado para se acostumar com o CD inteiro, né? E hoje não, você vai lá e pega a música que você quiser, e cara, isso está sendo fantástico, assim, essa possibilidade, né? De playlists. Sim. E montar o que gosta num lugar só. Cara, isso é a questão igualitária, né? De você falar assim, poxa, sei lá, vou falar da minha experiência na Canção, de ter trabalhado muito próximo da Hillsong, né? E ter distribuído grandes lançamentos deles, assim, era uma loucura. Eu lembro que a gente trabalhava com Street Date, né? Com a data de lançamento, e essa questão de lançar nos Estados Unidos ou lançar na Austrália, e aí ter que lançar no mesmo dia no Brasil, isso era um trabalho absurdo. A Master chegava 15 dias antes, porque eles ficavam com medo de vazar antes. Só que aí com 15 dias a fábrica não conseguia te entregar aquilo. Sim. Então você ficava numa loucura, né? Hoje, pô, lançou a música lá, tá disponível no Brasil, tá disponível em qualquer lugar do mundo. Então, acho que igualou muito, principalmente para quem está ouvindo a gente e de repente não é dos grandes centros, né? Porque aí a gente tinha essa questão, lançava-se nos Estados Unidos uma data,
uma semana depois estava São Paulo, Rio, Curitiba, BH, mas ainda levava mais 15 dias, de repente, para chegar no interior do estado, né? Então, é uma coisa maluca que hoje, graças a Deus, já não tem mais. Entendi. Mano, até o Joey tá aqui assistindo. O Joey é o cara que leva a banda, né? O cara, a gente chama o vanzeiro. Onde a gente vai é só com ele que a gente viaja. O cara já virou parceiro, amigo. Mandar um salve para ele aí, pro Joey. Ricardinho, o papo tá muito top. Por mim, eu ficava muito tempo conversando, mas deixa eu ir pro caminho final, então. A nova fase hoje, ela tem um casting de mais ou menos quantas pessoas? Você tem uma ideia? A gente trabalha com cerca de 30 cantores, entre cantores, ministérios. E o que a nova fase faz com os cantores? Até para quem tem banda ou quem tem ministério que gostaria de conhecer um pouco mais e chegar até vocês, qual é o papel da nova fase para os cantores e bandas? Então, a nova fase ela nasceu dessa experiência de gravadora, né? Então, o que a gente quis juntar? Algumas áreas estratégicas. Por exemplo, a gente entendeu que a distribuição digital, apesar de ser algo simples e que um cantor independente ele mesmo pode fazer, é só ele procurar uma agregadora e ele mesmo sobe, não funciona bem assim na hora do resultado, né? Precisa ter algumas estratégias. Então, o primeiro foco nosso é distribuir bem a música, tá? Então, o cantor, quando ele chega para cá, ele entrega para a gente o áudio e aí a gente caminha com isso, ajuda ele com a questão de capa de single, com a identidade, na questão de termos jornalista para escrever um texto e fazer uma comunicação desse trabalho com a mídia gospel, né? E outras áreas que a gente entende como importante, né? A Nova Fase também é uma editora, então a gente está muito ligado ao publish, a questão de direitos autorais, como você deve registrar a sua música. A gente dá todo esse suporte para caminhar junto. Então, basicamente, eu gosto de falar que a Nova Fase é um selo de distribuição digital, de conteúdo cristão, né? Então, nisso a gente está bem focado, mas a gente entende que outras áreas são importantes. Então, estar próximo da mídia, poder dar um suporte nessa área autoral, no que precisar, a gente está caminhando junto com o cantor. Mas a Nova Fase, ela não agencia o cantor, né? Não é uma... Não. Nós não somos uma agência, nem uma produtora, nem uma divulgadora. Na verdade, a gente parte do princípio que o cantor, quando ele assina contrato com a gente, aí a gente pode até buscar mais áreas para esse cantor, mas a gente não presta serviço esporádicos, né? Às vezes aparecem essas propostas assim de, poxa, mas eu queria fazer só um single, só uma... Cara, primeiro que a gente entende que a plataforma é algo de rotina, né? Então não faz sentido o cantor lançar só um single e durante 3 anos não lançar mais nada. Então e tudo isso, por isso que eu falo assim, eu acho que quando o cantor assina com a gente, ele decide, depois da gente esclarecer todos os pontos e tudo mais, ele decide caminhar com a gente e aí a gente vai fazendo uma troca de experiência, de informação, de suporte. Mano, legal. Eu quero dizer que, como eu disse, queria conversar mais, mas o nosso tempo está acabando. Para mim é muito bom falar, porque eu faço parte, né, dessa família da Nova Fase. Para a gente está sendo muito legal. Até você falou da visibilidade. Eu lembro que quando nós lançamos o single recente, que é o Tua Graça Me Basta, quando fez 1 mês o lançamento, bateu os 10K, assim, certinho com 1 mês. A gente ficou muito empolgado com isso, assim, de ver todo o processo e o cuidado que a Nova Fase teve para que chegasse até isso, né? Então, eu acredito que a mesma sensação que eu tenho, os outros cantores da Nova Fase também, que fazem parte do cast, também tem, né? A gente vê vocês com esse trabalho e a dedicação que tem de praticamente hoje diário, né? De lançamento constante, que tem a Nova Fase. Então, que Deus abençoe vocês cada vez mais. A Débora também, né, que é sua parceira nisso.
E Com eu certeza. creio que a equipe que te ajuda, a galera da mídia, os jornalistas, igual você falou, o pessoal do marketing, então que a nova fase ela consiga frutos, né, através desses cantores, através de vocês Amém. mesmo, e que seja bênção mesmo. O legal é isso, é o diferencial de vocês é que o foco de vocês é o reino, né, e pessoas que têm esse foco também, que é o reino, e isso é o diferencial. Então, que Deus abençoe mesmo vocês, e logo a gente conversa sobre dar continuidade a esse papo, né, que está sendo muito bacana. E obrigado por ter aceitado, cara. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Como eu falei, assim, a Rádio Nova Vida ela faz parte da minha vida profissional. Poxa, fora muitas risadas aí que já dei, ouvindo o programa aí com o Mancha e com o Riva Bacana, que era fantástico aí pegar os dois aí apresentando o programa. Então, assim, é muito bom estar com vocês. Pastor Eliezer, poxa, fantástico sempre, assim. A gente conversou poucas vezes, mas sempre foi uma bênção, assim. Então, eu só tenho que agradecer e me coloco à disposição quando vocês quiserem marcar novamente. Estamos aqui. E para quem ficou aí curioso com a questão da nova fase, o WhatsApp é aberto. Então, fica à vontade aí, dá um toque para a gente vai conversar e vamos esclarecer, tirar dúvidas. Eu falo, parece que não, mas assim, de cada, sei lá, acho que 20 cantores que a gente conversa, um entra na nova fase, porém nesses 19 a gente foi trocando informação que eu tenho certeza que de alguma forma a gente ajudou. E para mim já é importante demais, assim, saber que, ainda que muito pouco, a gente tenha contribuído com essas pessoas que investiram um tempo ali para perguntar como funciona e tudo mais. E é um prazer realmente poder compartilhar, porque quem ganha é o reino, né? Com certeza. E você falou do WhatsApp, assim, tem algum e-mail ou algum site? Como que a galera pode chegar até vocês e saber um pouquinho mais sobre vocês, além do WhatsApp, para poder ter esse contato? Tá, eu acho que talvez o nosso maior caminho hoje, assim, de acesso aí tenha sido através do Instagram, que é o @novafase pra VC, né, que analogia aí para você, então, nova fase pra VC, e também através do WhatsApp, né, que é 11 984 21 6742. Também a galera que quiser aí adiciona a pergunta, a gente às vezes não responde na hora e às vezes a gente não consegue responder na hora nem os cantores da nova fase, é normal, mas a gente não deixa de responder, a gente sempre está ali podendo dar um suporte e que de fato, assim, né, Carlinhos, entender que a música, o reino ganha quando a canção do cantor, que é a mensagem cantada ali, ela cumpre o seu propósito, seja através da nova fase, ou seja por outra gravadora, distribuidora ou independente. Então, a alegria nossa é, de fato, poder compartilhar conhecimento para que as coisas caminhem. Cara, legal. Muito obrigado mesmo, Ricardinho. Deus abençoe vocês. E a galera que não conseguir, talvez, entrar em contato com o Ricardinho, ó, pode usar a Rádio Nova Vida, a RNV, como uma ponte, só mandar mensagem, deixar algum comentário aí. Esse vídeo provavelmente vai para o YouTube depois, então quem tiver acesso de qualquer outra rede social, é só entrar em contato que a gente faz essa ponte aí. Tá bom, Ricardinho? Fica com Deus, Deus te abençoe. Obrigado mesmo, cara. Um abraço. Amém. Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todo mundo, a toda a equipe aí da Rádio Nova Vida. O que precisar, conta com a gente. E a galera que está assistindo aí também, Deus abençoe, galera. Um abraço. Valeu, mano. Galera, é isso. Muito top, papo com o Ricardinho. Eu espero que, se você tem um ministério, uma banda, é cantor e quer divulgar sua música, divulgar seu trabalho,
que você entre em contato, pergunte como funciona, qual que é o processo. Eu creio que isso vai te ajudar, como tem me ajudado, tem ajudado outros cantores também. Muito obrigado a toda a galera que está aqui assistindo, o pessoal que comentou, a galera que ficou off, mas deu para ver que está aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira que vem, no Papo de Quinta, quem vai conversar comigo, não vou falar o nome, mas ele é um dinossauro do rock nacional cristão, é um cara que é uns que vieram lá no início do rock gospel, e eu acho que vai ser muito legal esse papo. Então fica aí na expectativa que essa semana a gente divulga ainda quem vai ser Papo de Quinta. Tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, e nunca esqueça, né, de seguir a RNV nas plataformas digitais, entrar no nosso site, ouvir a rádio, logo vai ter site novo, que o nosso amigo Nelsinho Guerra tá desenvolvendo, e com músicas novas, você vai conhecer muita coisa nova ainda dentro da RNV, tá bom? Fica com Deus, RNV, a mesma rádio e um novo conceito. Até mais.